Você já parou para pensar no que uma pessoa é capaz de fazer quando acha que finalmente vai ter tudo que sempre quis? Eu vou te contar uma história que vai te deixar sem palavras. Uma história sobre ganância, segredos enterrados e um golpe final dado de além-túmulo que mudou tudo. Fica comigo até o final porque essa reviravolta, cara, você não vai acreditar. Imagina a cena. Uma sala de parto luxuosa, aquelas que mais parecem suíte de hotel 5 estrelas. Paredes brancas impecáveis, obras de arte abstratas tentando esconder o que realmente está rolando ali dentro. Mas não tem quadro caro no mundo que consiga disfarçar o som desesperador daquele monitor cardíaco apitando sem parar. Annelise Blackwood está ali, destruída depois de 18 horas de trabalho de parto. O corpo dela mal aguenta mais, o rosto coberto de suor frio, mas ela não desiste. Ela luta com cada fibra do ser dela para trazer a filha ao mundo. Agora, olha só quem está no canto da sala observando tudo. Vitória, a amante do marido de Annelise. Isso mesmo que você ouviu. A mulher está ali, sentada, assistindo a esposa legítima morrer aos poucos. E sabe qual é a pior parte? Ela não está nem um pouco perturbada. Pelo contrário. Nos olhos dela tem aquela calma assassina, sabe? Como se ela fosse um predador esperando a presa dar o último suspiro. E quando o bebê finalmente chora pela primeira vez e Annelise solta seu último fôlego de vida, dá pra ver um sorrisinho maroto no canto da boca de Vitória. Um sorriso de vitória. Como se ela tivesse acabado de ganhar na loteria. Ela acha que conseguiu. Acha que agora a vida inteira da Annelise vai ser dela. O marido bilionário, a cobertura chique, a empresa, e principalmente, o bebê recém-nascido. Vitória tá convencida de que finalmente chegou a hora dela brilhar. Só tem um probleminha. Ela não contava com o segredo que Annelise guardou até o último momento. Um segredo tão poderoso que ia explodir tudo na cara dela. Deixa eu te situar direitinho. Jonathan Blackwood não é qualquer um, não. O cara é daqueles magnatas de Wall Street, sabe? Alto, 1,90 m e poucos, sempre impecável com seus ternos sob medida, cabelo perfeitamente arrumado. O tipo de homem que move mercados com um telefonema. Ele tá acostumado a ter controle de tudo, a mandar em tudo. Mas ali, naquele quarto do Hospital Lenox Hill, em plena Manhattan, ele não controla nada. Zero. Zil. Nada mesmo. Ele fica parado na frente daquela janela enorme com vista para a cidade toda, mas não vê nada. O mundo dele encolheu. Agora é só aquelas 4 paredes e a respiração fraca e irregular da mulher que ele ama. As mãos dele tremem, mesmo ele tentando disfarçar. Para um cara que sempre teve resposta para tudo, aquele momento de impotência total tá destruindo ele por dentro. A voz de Annelise corta o silêncio. É um sussurro fininho, quase sumindo. Jonathan, ela ainda tá aqui. Ele não precisa perguntar quem. Vira devagar e olha através da divisória de vidro. Lá está Vitória, sentadinha toda comportada na salinha de espera. Cabelo loiro preso num coque elegante, terno Chanel caríssimo, aquela pose de mulher preocupada e solidária. Quando alguma enfermeira passa, ela até sorri de leve, com aquela carinha de estou aqui para apoiar a família. Mas Jonathan sabe muito bem o que ela é de verdade. Uma abutre. Só esperando o momento certo. Ela não vai embora. Annelise. Ele responde com a voz rouca, apertando a mão gelada da esposa. Uma mão que parece frágil demais, delicada demais. Já pedi para ela ir. O motorista dela tá esperando lá embaixo. Mas ela insiste que tá aqui para dar apoio. Annelise solta uma risadinha seca, sem graça nenhuma. Mas parece uma tosse. Apoio? Ela tá medindo o tamanho do meu caixão. Os olhos dela, que um dia foram de um azul vibrante, agora tão embaçados de dor, se voltam para a porta. Ela acha que já ganhou. Acha que vai ficar com você, com a empresa, com o apartamento e agora com minha filha. Para de falar assim. Jonathan fala mais grosso do que queria. Você vai ficar bem. Nós vamos ficar bem. Vamos levar nossa menina para casa, pro quartinho que você decorou com tanto carinho. A voz dele falha no final. Porque no fundo, ele sabe. As promessas soam ocas, vazias. Mentiras que ele tá tentando acreditar. Uma hora atrás, a médica obstetra, doutora Miller, tinha sido direta e sem rodeios. Pré-eclâmpsia grave. A pressão de Annelise nas alturas. O fígado dela parando de funcionar. Só tem uma saída agora. Cesárea de emergência. Procedimento super arriscado pro estado crítico que ela tá. Mas Annelise tá teimando, querendo tentar o parto normal, segurando numa esperança desesperada que Jonathan já sabe que tá desaparecendo a cada segundo. Sabe, o caso com Vitória tinha sido um erro monumental.
reflexo de uma arrogância que Jonathan nem sabia que tinha até ser tarde demais. Começou faz um ano. Uma coisinha sem importância com Vitória, que na época era vice-presidente júnior numa empresa concorrente. Ela era ambiciosa, linda e totalmente sem escrúpulos. Não via Jonathan como homem. Via como troféu. Como aquisição empresarial. Ele tinha terminado tudo meses atrás. Assim que ele e Annelise descobriram que finalmente, milagrosamente, depois de anos tentando e falhando, ela estava grávida. Ele confessou tudo para Annelise. Implorou por um perdão que sabia que não merecia. E Annelise, com aquela força silenciosa que sempre definiu ela, perdoou. Eles estavam reconstruindo o casamento tijolo por tijolo, e a alegria pela filha que vinha por aí era a cola que mantinha tudo junto. Mas Vitória não aceitou ser descartada. Ela virou uma sombra, uma presença constante e indesejada. Aparecia nos eventos de caridade dele, nos restaurantes favoritos. Mandava mensagens melosas perguntando se Annelise estava bem. E quando Annelise foi internada com complicações 2 dias atrás, Vitória simplesmente apareceu. Uma estátua de porcelana fingindo preocupação que ninguém teve coragem de expulsar à força. Ela estava jogando um jogo de longo prazo. E a linha de chegada, ela acreditava, estava bem ali na frente. Annelise sussurra de novo, apertando a mão dele com uma força surpreendente. A caixa no meu closet. Atrás das sapateiras. Você me promete, não importa o que aconteça, você promete que vai abrir aquela caixa. Nada vai acontecer, ele insiste, o coração disparado. A gente abre juntos quando chegar em casa. Promete, ela repete, com uma urgência nova na voz, os olhos fixos nele, implorando e comandando ao mesmo tempo. Eu prometo, ele diz sufocado, se inclinando para beijar a testa suada dela. Nesse exato momento, a doutora Miller volta correndo pro quarto. O rosto dela tá tenso. Vem acompanhada de um time de enfermeiras e um anestesista. Acabou o tempo de esperar. Sr. Blackwood, a médica fala num tom que não aceita discussão. Temos que levá-la agora. O corpo dela tá entrando em colapso. É a melhor chance pro bebê e, francamente, pra ela também. Um pânico gelado toma conta de Jonathan. Ele olha para Annelise, pros olhos apavorados dela, e acena com a cabeça, mudo de desespero. Enquanto a equipe médica começa a preparar ela, trabalhando com aquela eficiência urgente e praticada, o olhar dele é puxado de novo para a divisória de vidro. Vitória tá em pé agora. As mãos juntas como se estivesse rezando, o rosto todo composto numa máscara de preocupação solidária. Mas os olhos dela são frios e calculistas, fixos em Annelise. E por um segundo apavorante, enquanto as enfermeiras começam a empurrar a maca de Annelise em direção ao centro cirúrgico, Jonathan vê. A máscara escorrega. Um sorrisinho minúsculo, quase imperceptível, brinca nos cantos da boca perfeita de Vitória. É o sorriso de quem já venceu. E isso congela o sangue dele. Ele sente uma raiva primitiva subindo, uma necessidade desesperada de proteger a mulher que ama daquela predadora que já está comemorando a morte dela. Mas ele é arrastado pela maré da emergência médica, a mão fraca de Annelise escapando da dele enquanto correm com ela pelas portas duplas, deixando ele sozinho na tempestade silenciosa que se aproxima. A sala de cirurgia é outro mundo completamente. Mais fria, mais clara, um universo de aço inoxidável e o zumbido baixo de máquinas que sustentam vida. Jonathan, vestido com aquelas roupas azuis estéreis que parecem uma fantasia ridícula, fica onde uma enfermeira mandou ele ficar, perto da cabeça de Annelise. Levantaram um pano, uma barreira azul e dura, separando ele da realidade brutal da cirurgia. Ele só consegue ver o rosto dela, cinza contra o travesseiro branco, os olhos arregalados misturando terror e determinação. Eu te amo, ele sussurra, a voz engasgada de lágrimas que ele segura. Te amo tanto, Annelise. Aguenta firme. Pela nossa menina. Ela tenta sorrir. Um tremor fraquinho nos lábios. Conta pra ela. Conta que eu amei ela mais que a minha própria vida. Você mesma vai contar. Ele mente desesperadamente. O anestesista fala num tom calmo e reconfortante, explicando sobre a anestesia peridural e as sensações que ela vai sentir. Jonathan segura a mão dela, se ancorando naquele toque enquanto as vozes metódicas e distantes dos cirurgiões flutuam por cima do pano. Bisturi. Sucção. Pressão caindo. Cada frase é uma martelada no coração dele. Ele tenta conversar com ela, manter ela focada. Fala do futuro deles, da viagem para a Costa Amalfitana que tinham planejado, de ensinar a filha a andar de bicicleta no Central Park. Ele pinta um quadro de uma vida que, a cada segundo, parece uma fantasia escorregando pelos dedos.
As respostas de Annelise vão ficando mais fracas, as pálpebras tremulando. Fica comigo, amor, ele implora. Só mais um pouquinho. De repente, o clima na sala muda. Uma urgência nova eletrifica o ar. A voz da doutora Miller, antes calma, agora é afiada e curta. Tamo perdendo ela. Pressão 60/30 e caindo. Ela tá com hemorragia. Mais alarmes começam a soar, uma cacofonia de gritos eletrônicos sinalizando catástrofe. Enfermeiras se movem mais rápido, os rostos tensos. Jonathan sente uma mão no ombro dele. Senhor, talvez seja melhor o senhor recuar. Não, ele berra, apertando mais forte a mão de Annelise. Eu não vou deixar ela. Ele vê o pânico nos olhos dela agora. O medo claro e sem disfarce do fim chegando. Os lábios dela se mexem, formando o nome dele. Jonathan, tô aqui. Tô bem aqui. Por cima de todo aquele barulho, ele ouve outro som. Um chorinho fino e oscilante que corta o caos. O bebê deles. Ela nasceu. Uma enfermeira, com o rosto iluminado apesar da tensão, levanta um pacotinho pequeno e se mexendo por cima do pano por um instante. É menina, Sr. Blackwood. Uma menina linda e saudável. Lágrimas escorrem pelo rosto de Jonathan, lágrimas de alegria e terror se misturando. Ele olha da recém-nascida pro rosto da esposa. Um brilho de vida volta pros olhos de Annelise quando ela ouve o choro. Ela vira a cabeça, um esforço monumental, tentando ver a filha. Deixa eu ver ela. A voz sai rouca. A enfermeira, sentindo a gravidade do momento, rapidamente enrola o bebê e traz para perto de Annelise, colocando a criaturinha berrando no peito da mãe. Por um momento perfeito e de partir o coração, o caos para. Annelise olha para baixo para a filha dela. A mão, tremendo, se levanta para tocar o cabelinho macio do bebê. Uma expressão de amor puro e transcendente transforma o rosto dela, apagando a dor e o medo. Oi, pequenina. Ela sussurra, a voz mal audível. Eu sou sua mamãe. Ela olha para Jonathan, os olhos transmitindo um universo de amor, arrependimento e instruções finais. Protege ela, Jonathan, dela. Ele sabe exatamente de quem ela tá falando. Aí acontece. O monitor principal do lado da cama solta um bip longo, contínuo, devastador. Os olhos de Annelise reviram. A mão cai do bebê. Ela tá em fibrilação. Pega o carrinho de emergência. Carrega 200, a doutora Miller grita. Uma enfermeira gentilmente mas com firmeza tira o bebê do peito de Annelise enquanto outra empurra Jonathan pro lado. Senhor, o senhor precisa sair agora. A cena vira um borrão de pânico controlado. Eles estão fazendo massagem cardíaca, gritando termos médicos. Ele vê as pás, vê o corpo dela sacudir violentamente. Uma vez. 2. A linha reta no monitor continua ali, inabalável, horizontal, verde, testemunhando a finalidade. A doutora Miller olha pro relógio, depois para a equipe dela. Solta um suspiro longo e derrotado. Hora do óbito. 4h42 da manhã. As palavras não registram no começo. São só sons. Vibrações sem sentido no ar. Ele vê eles cobrindo o rosto de Annelise com o lençol. Vê as enfermeiras desligando as máquinas berrando uma por uma, mergulhando a sala num silêncio estranho e respeitoso, quebrado apenas pelos chorinhos suaves da recém-nascida sendo cuidada num canto. Morta. A palavra bate nele como um soco físico. Dobra os joelhos dele. Annelise. Sua Annelise. A mulher que ele amou desde a faculdade. A bússola moral da vida dele. A alma linda e vibrante que acabou de dar o último suspiro para trazer a filha deles ao mundo. Foi embora. Um vazio profundo e sem fundo se abre dentro dele. Ele tá à deriva num cosmos silencioso e gelado. Não sabe quanto tempo fica ali parado, congelado, olhando para a forma imóvel debaixo do lençol azul. Eventualmente, uma enfermeira leva ele para uma pequena sala de espera privativa. E ali, se levantando de uma cadeira quando ele entra, tá Vitória. O rosto dela é uma máscara de tristeza. Os olhos arregalados, a mão cobrindo a boca num gesto de choque. Ela corre em direção a ele, os braços abertos. Jonathan, meu Deus, eu sinto muitíssimo. Ela murmura, a voz tingida com uma imitação perfeita de luto. Não consigo nem imaginar o que você tá passando. Ela tenta abraçar ele, mas Jonathan recua como se tivesse levado um choque. Ele olha nos olhos dela, procurando uma única lágrima genuína, um lampejo de empatia real. Não acha nada. Tudo que ele vê é o reflexo do próprio mundo despedaçado dele, por trás disso, um brilho frio e triunfante. Ela não tá triste pela perda. Tá triste pelo inconveniente do luto dele.
Ela tá arrependida de ter que fingir tristeza. O bebê, ele diz, a voz saindo rouca. Ela tá. Ela é perfeita, Vitória responde, o tom mudando ligeiramente, ficando mais alegre, mais possessivo. Já falei com a enfermeira. 3,2 kg. Tão só limpando ela. Nossa menininha é uma guerreira. A palavra acerta ele como um tapa. Nossa! Ele fica olhando para ela. Para a mulher que assombrou os últimos meses da esposa dele. A mulher contra quem Annelise o alertou com seu último fôlego. Vitória tá ali, já se posicionando perfeitamente, tentando escorregar para o espaço deixado pelo corpo ainda quente de Annelise. Ela tá reivindicando a filha dele, a vida dele. E quando ele olha pro rosto perfeitamente composto dela, pro sorrisinho sutil e convencido mal disfarçado por uma performance de tristeza, ele sente os primeiros sinais de uma determinação fria e dura se solidificando em volta do coração partido. Ele tinha feito uma promessa para a esposa moribunda. Protege ela. Dela. E Jonathan Blackwood sempre cumpria suas promessas. Os dias seguintes foram uma confusão surreal de luto e papelada. A cobertura dos Blackwood na Park Avenue, que antes era uma casa vibrante cheia das risadas de Annelise e do perfume das peonias que ela adorava, virou uma caverna de silêncio ecoante. Cartões de condolências se empilhavam na mesa de mármore da entrada. O telefone tocava sem parar com ligações de amigos bem-intencionados e parentes distantes, as vozes deles um zunido de condolências ensaiadas que Jonathan mal conseguia processar. Ele se movia por tudo aquilo feito um fantasma, um autômato cumprindo as tarefas mecânicas. Assinou papéis da funerária, escolheu o caixão, escreveu um elogio fúnebre que parecia uma redução patética de uma vida magnífica. Seus únicos momentos de clareza, de conexão com a realidade, vinham quando ele estava no quartinho do bebê. Annelise tinha projetado tudo sozinha. Era uma obra-prima de cinzas suaves e amarelos pálidos, com um mural pintado à mão de bichinhos encantados da floresta numa parede. Tudo perfeito, esperando por uma ocupante que agora nunca ia conhecer a mãe. Jonathan ficava parado do lado do berço, olhando para baixo para a filha dele, que ele batizou de Lily, exatamente como Annelise queria. Lily Blackwood tinha os mesmos cabelos escuros da mãe, e quando abria os olhos, o mesmo olhar azul penetrante. Ele via o legado de Annelise ali, o último pedaço precioso da esposa que lhe restava. Sentia uma onda feroz e aterrorizante de amor e proteção tão intensa que doía fisicamente. Vitória, enquanto isso, orquestrava sua tomada de poder com uma eficiência assustadora. Era uma presença constante e perturbadora na casa dele, tendo de alguma forma dispensado a governanta dele pela semana para dar um descanso para a coitada. Ela atendia a porta, filtrava as ligações dele e falava com os fornecedores do velório num sussurro baixo e autoritário. Usava o roupão de cachemir favorito de Annelise pela casa toda, uma visão que revirava o estômago de Jonathan. Ela não estava de luto. Estava fazendo ninho. Tratava Lily com um carinho meloso e performático. Ah, olha nossa anjinha, ela arrulhava, chegando perto do Moisés na sala. Ela tem seu queixo determinado, Jonathan. Ela se referia ao bebê constantemente como nossa menina, uma apropriação verbal que irritava cada nervo de Jonathan. A família dele, os pais e a irmã, voaram de Chicago. Eram discretos perto de Vitória, suas sensibilidades educadas do meio-oeste entrando em choque com a impropriedade flagrante da presença dela. Eles viam a verdade nos olhos assombrados de Jonathan, mas não sabiam como abordar o assunto. O dia do funeral foi frio e cinza. O clima era um espelho perfeito da alma de Jonathan. A igreja de São Tiago estava lotada com a elite de Nova York. Banqueiros, socialites, políticos, todos ali para prestar suas homenagens a Annelise, uma mulher universalmente amada pela genuína bondade e graça. Jonathan ficou na frente segurando Lily, que felizmente estava quietinha, enroladinha numa mantinha branca. Vitória sentou no primeiro banco ao lado dele. Tinha se vestido com um vestido preto severo mas primorosamente talhado, um véu delicado que não conseguia esconder a satisfação presunçosa nos olhos. Colocou a mão no braço dele, um gesto de apoio para a multidão que assistia. Ele queria sacudir aquela mão, queria gritar para ela sair de perto dele, mas o peso esmagador do luto público o mantinha no lugar. Depois do culto, voltaram para a cobertura pro velório. O apartamento encheu de ternos escuros e vestidos sombrios, o ar pesado com o perfume de lírios e comida de buffet. Jonathan se movia pela multidão num transe, aceitando condolências, a filha um escudo quente e vivo nos braços. Acabou encurralado no escritório pelo advogado e amigo de longa data, Arthur Vance. Arthur era um homem corpulento na casa dos 60 e poucos anos, com um rosto gentil e olhos afiados e inteligentes. Era o advogado da família Blackwood há décadas.
Jonathan, sinto muitíssimo pela sua perda, Arthur disse, a voz cheia de tristeza genuína. Annelise era uma joia rara. Obrigado, Arthur, Jonathan conseguiu responder. Arthur olhou nervosamente em direção à sala de estar onde Vitória segurava a corte, aceitando condolências como se fosse a viúva enlutada. Jonathan, ele começou hesitante, a gente precisa conversar sobre o testamento e sobre tutela. Annelise e eu tínhamos testamentos espelhados, Jonathan disse cansado. Tudo fica comigo. Se algo acontecesse com nós dois, tudo vai para Lily num fundo administrado pela minha irmã. Sim, tem os documentos, Arthur confirmou. Mas Jonathan, aquela mulher ali fora já tá fazendo perguntas. Ligou pro meu escritório ontem perguntando sobre os bens de Annelise, sobre o acordo pré-nupcial de vocês. Ela tá se posicionando. Um pavor gelado se instalou no estômago de Jonathan. O que ela tá tentando fazer? Ela tá construindo uma narrativa de que era sua verdadeira parceira, que Annelise era apenas a esposa adoentada, que essa criança é tanto dela quanto sua. Aos olhos do público, e talvez de um tribunal, uma parceira de longa data que assume para criar uma criança sem mãe poderia fazer uma reivindicação. Não só dos seus bens, mas da Lily. O pensamento de Vitória cravando as garras manicuradas na filha dele, na filha de Annelise, mandou uma descarga de fúria pura através dele. Esse era o momento que Annelise tinha previsto. Protege ela dela. Ele se desculpou e voltou para a sala de estar, os olhos varrendo a multidão até encontrar ela. Vitória estava perto da lareira conversando com um dos membros do conselho da empresa dele, um cara chamado Henderson. Ela segurava uma taça de champanhe, um sorrisinho triunfante no rosto enquanto ria de algo que ele disse. A visão dela celebrando no meio das cinzas da vida da esposa dele quebrou algo dentro dele. Ele caminhou até lá, os passos deliberados, a expressão sombria. A conversa parou quando ele se aproximou. Sr. Henderson, Jonathan disse, a voz plana e gelada. Obrigado por vir. Claro, Jonathan. Qualquer coisa que você precisar, o homem disse, dando um tapinha solidário no braço dele. Vitória se virou para Jonathan, o sorriso aumentando. Estendeu a mão e acariciou gentilmente a bochecha de Lily. Ela dormiu durante todo o culto. Que menina boazinha. Somos tão abençoados. A afirmação era uma declaração de guerra. Jonathan podia sentir os olhos de todo mundo nas redondezas sobre eles. Esse era o palco dela, a coroação dela. Ela achava que tinha vencido. Achava que o mundo agora estava assistindo ela entrar nos sapatos de Annelise, a parceira amorosa pronta para ajudar o bilionário viúvo bonito e trágico a criar a filha sem mãe. É tão trágico, Vitória continuou, baixando a voz para um sussurro conspiratório pro benefício de Henderson. Mas a vida continua. Vou estar aqui pro Jonathan e para nossa pequena Lily. É o que Annelise teria querido. Vamos criá-la juntos e garantir que ela não queira nada. A pura audácia das palavras dela, de ela estar reescrevendo a história em tempo real, inflamou a determinação fria no coração de Jonathan, transformando em um inferno ardente. Ele olhou para baixo pro bebê nos braços, essa vida perfeita e inocente pela qual Annelise tinha morrido. Olhou pro rosto sorridente e predatório de Vitória. A hora do luto silencioso tinha acabado. Era hora de honrar sua promessa. Ele respirou fundo, devagar e deliberadamente, chamando a atenção do grupo agora silencioso em volta. Olhou diretamente para Vitória, os olhos azuis virando lascas de gelo. A voz, quando saiu, não era alta, mas cortou pelo murmúrio silencioso da sala com a clareza afiada de vidro se estilhaçando. Não existe nós, Vitória, ele declarou, o tom desprovido de qualquer emoção. E você não vai criar ninguém. O sorriso de Vitória vacilou. Um lampejo de confusão atravessou o rosto dela. Jonathan, querido, não seja assim. Você tá de luto. Não tá pensando direito. Ah, nunca estive mais lúcido na minha vida inteira, ele rebateu, a voz caindo ainda mais baixa, tingida com uma ameaça silenciosa que arrepiou os pelos do braço dela. Você parece estar sob um grave equívoco. Acha que pode simplesmente escorregar para dentro da vida da minha esposa. Acha que pode reivindicar a casa dela, a memória dela, a filha dela. Ele fez uma pausa, deixando o peso das palavras pairarem no ar. Olhou do rosto chocado de Vitória para a expressão perplexa de Henderson, depois para os outros convidados que agora estavam descaradamente ouvindo. Ele precisava de testemunhas. Então deixa eu deixar perfeitamente e publicamente claro, ele declarou, a voz soando com autoridade absoluta. Você não vai ter nada a ver com essa criança porque você não tem direito nenhum. Você não é nada para ela. Você não é nada para mim. Aí ele deu o golpe fatal.
Uma verdade que tinha guardado. Uma arma secreta deixada para ele pela esposa. Essa é minha filha. Ele segurou Lily um pouco mais apertado, enfatizando as próximas palavras com precisão fria e brutal. Minha e só minha. O silêncio que caiu sobre a sala de estar da cobertura foi absoluto e profundo. Como se Jonathan tivesse detonado uma bomba e os convidados fossem os destroços atordoados e silenciosos. Todos os olhos fixos nele, depois em Vitória, cujo rosto tinha passado de confuso para absolutamente, incandescentemente furioso. A máscara da parceira enlutada e solidária não tinha apenas escorregado. Tinha sido despedaçada. Do que você tá falando? Ela sibilou, a voz um sussurro venenoso. Claro que ela é sua filha. Ela é nossa filha em todos os sentidos que importam. Agora, não seja cruel, Jonathan. Você tá explodindo porque tá sofrendo. Ela estava tentando recuperar o controle, pintá-lo como marido histérico e arrasado pelo luto. Mas Jonathan era implacável. Não, Vitória. Acho que você não tá me entendendo, ele disse calmamente, o olhar varrendo a plateia embrulhada. Não tô falando metaforicamente. Tô declarando um fato legal e biológico. Annelise, minha esposa. Ele fez uma pausa, a voz falhando por um segundo na palavra. A única rachadura na fachada de ferro. Não é a mãe biológica de Lily. Suspiro coletivo atravessou a sala. Sussurros explodiram como fogo selvagem. Vitória ficou olhando para ele, a boca aberta, os lábios perfeitamente pintados de vermelho formando um silencioso de incredulidade. Essa era uma reviravolta que ela nunca tinha antecipado. A estratégia inteira dela tinha sido baseada numa verdade simples e universalmente compreendida. A criança era produto de Jonathan e Annelise. Uma criança que agora, convenientemente para Vitória, precisava de uma mãe. Isso é mentira, ela gaguejou, a compostura finalmente quebrando. Você tá mentindo. Tá dizendo isso para me machucar, para me afastar. Annelise carregou aquele bebê. Eu vi. Todo mundo viu. Sim, Jonathan concordou, a voz ainda perturbadoramente nivelada. Ela carregou. Ela amou. E ela morreu por ela. Em todos os sentidos que verdadeiramente importam, Annelise era mãe dela. Mas você, Vitória, você opera num mundo de tecnicalidades, de reivindicações legais e brechas jurídicas. Então vamos nos ater às tecnicalidades. O óvulo que foi fertilizado e implantado não era de Annelise. Lily não compartilha DNA nenhum com minha esposa. Portanto, qualquer reivindicação que você possa se iludir achando que tem como algum tipo de sucessora maternal é inexistente. Ela é minha filha biológica. Legalmente, ela é minha e só minha. Entendeu agora? O sangue drenou do rosto de Vitória, deixando ela com uma palidez fantasmagórica. A mente dela estava correndo, tentando processar essa nova informação e encontrar um jeito de dar a volta para salvar o plano. Ela tinha construído o futuro inteiro dela em cima de herdar a vida de Annelise. Se a criança não era verdadeiramente de Annelise, isso mudava a narrativa completamente. Tornava a conexão dela com o bebê, e assim com o mundo de Jonathan, infinitamente mais tênue. Uma doadora anônima, alguém sussurrou da multidão. Jonathan ouviu e decidiu soltar a verdade toda. A verdade completa e devastadora. Era o único jeito de salgar a terra para que nada que Vitória plantasse pudesse crescer. Não anônima, ele disse, os olhos travando de volta em Vitória. Nada anônima. Ele ajeitou Lily levemente nos braços e enfiou a mão no bolso interno do paletó. Tirou um pedaço de papel dobrado. Era uma carta. A sala assistiu, hipnotizada, enquanto ele desdobrava. Antes de morrer, ele começou, a voz grossa de emoção pela primeira vez, Annelise me fez prometer que eu abriria uma caixa que ela tinha escondido no closet. Abri essa manhã. Dentro tinha essa carta e uma cópia de um acordo legal. Annelise queria que eu tivesse isso, acho, exatamente para esse momento. Ela conhecia você, Vitória. Sabia do que você era capaz. Ele começou a ler da carta, a voz clara e firme. Era a caligrafia de Annelise, aquela escrita elegante e fluida. Meu queridíssimo Jonathan, ele leu. Se você está lendo isso, então meus piores medos se tornaram realidade e eu não estou lá para ver nossa linda filha crescer. Mas ela está lá com você, e isso é tudo que importa. Existe algo que você precisa saber. Um segredo. Guardei ele para nos proteger, para proteger nossa família de uma sombra que eu sabia que não ia desaparecer facilmente. Ele levantou os olhos para Vitória. Os olhos dela estavam arregalados com um horror crescente, uma premonição nauseante do que estava por vir. Os médicos disseram que meus óvulos não eram mais viáveis. Você lembra do desespero?
Discutimos doadoras, mas eu não conseguia suportar a ideia de uma completa estranha. Eu queria um pedaço de família, um pedaço de alguém que eu conhecesse, mesmo que de longe. E eu queria dar a alguém uma chance que talvez não tivesse de outro jeito. Foi meu projeto secreto, meu presente final para nós. Jonathan respirou fundo, se preparando para o golpe final e devastador. A doadora do óvulo, Jonathan, a mãe biológica da nossa Lily, era minha prima. Uma jovem de uma cidadezinha no Oregon que eu não via há anos, mas cujas dificuldades eu tinha acompanhado. Uma moça que precisava de ajuda financeira para sair de uma situação desesperadora e ir para a faculdade. Uma garota cujo histórico médico investigamos, cuja família eu conhecia. Foi tudo arranjado privativamente, legalmente e com a máxima discrição. Eu paguei por tudo. Seria nosso segredo, uma fundação de amor que ninguém jamais poderia questionar. Ele dobrou a carta devagar. O ar na sala estava pesado de expectativa. E sabe quem era essa prima? Jonathan perguntou, a voz caindo para um tom mortalmente suave. Sabe o nome da jovem desesperada do Oregon que vendeu o óvulo dela 5 anos atrás, muito antes de se reinventar em Nova York? Aquela que assinou um contrato legalmente vinculativo abrindo mão de todos os direitos parentais pela quantia de $50.000. Ele não precisou dizer o nome. Todos na sala entenderam. A história inteira de Vitória, aquela que ela tinha cuidadosamente curado, a criação privilegiada, a educação em Vassar, era mentira. Ela era garota interiorana do Oregon. Ela era doadora anônima. Ela era mãe biológica de Lily. Vitória ficou parada, congelada, exposta, o edifício cuidadosamente construído da vida dela desmoronando ao redor. A criança que ela tinha visto como mero peão, um degrau pro status e riqueza, era carne da carne dela. A mulher cuja vida ela tinha tentado roubar, cuja morte ela tinha silenciosamente celebrado, era a prima que tinha, num ato final de ironia trágica e inconsciente, usado a própria biologia de Vitória para construir a família que Vitória agora tentava destruir. O sorriso tinha sumido. No lugar tinha uma máscara de puro choque e horror sem disfarce. Ela olhou pro bebê nos braços de Jonathan, não como um acessório da ambição dela, mas como um fantasma de um passado que ela tinha tentado enterrar para sempre. A declaração de Jonathan, essa é minha filha, agora tinha um novo significado arrepiante. Ele não tinha só reivindicado a filha. Tinha acabado de expor a inimiga do jeito mais completo e humilhante imaginável. A história, uma vez destampada, fluiu como uma torrente, lavando os últimos vestígios da persona cuidadosamente elaborada de Vitória. Não veio só de Jonathan, mas de Arthur Vance, o advogado, que agora deu um passo à frente, a expressão sombria. Na mão dele tinha um arquivo grosso. O que Jonathan diz é verdade. Arthur anunciou para a sala atônita, a voz carregando o peso da autoridade legal. Tenho aqui uma cópia do acordo de doação de óvulos assinado há 5 anos por uma tal Victoria Lynn Peterson, o nome com o qual a senhorita Vance nasceu. É a prova de balas. Renuncia explícita e irrevogavelmente todos os direitos parentais atuais e futuros, reivindicações ou contato em troca da quantia acordada, que foi paga integralmente por Annelise Blackwood. Vitória, ou Victoria Peterson, parecia ter levado um raio. Não, isso não é possível, ela sussurrou, balançando a cabeça em negação. A agência disse que era um casal anônimo na Califórnia. Eles mentiram. Não, não mentiram, Jonathan cortou, a voz tingida de desprezo. Annelise era meticulosa. Ela criou uma camada de separação, uma segunda entidade legal baseada na Califórnia, precisamente para garantir que você nunca soubesse quem eram os receptores. Ela não queria você nas nossas vidas naquela época, e certamente não ia querer agora. Ela escolheu você não por afeto, mas por um estranho e piedoso senso de dever familiar. Ela me disse na carta que tinha ouvido sobre seus problemas, as dívidas, a vida sem futuro que você estava levando. Ela queria te dar uma ajuda sem você nunca saber que era ela. Um ato secreto de caridade. A ironia. Ele acrescentou com uma risada amarga. É que o dinheiro que ela te deu, o dinheiro que te permitiu deixar o Oregon e se reinventar, é o que te colocou no caminho que te trouxe direto para minha porta. O peso esmagador de tudo caiu sobre Vitória. O dinheiro que tinha financiado a nova identidade dela, a mudança para Nova York, o diploma de administração, tinha vindo da mesmíssima mulher que ela tinha escolhido como rival. Ela tinha sido um caso de caridade. Annelise não tinha sido um obstáculo para a ambição dela. Annelise tinha sido, numa cruel reviravolta do destino, a arquiteta involuntária dela. Flashbacks, indesejados e vívidos, assaltaram a mente de Vitória. Uma clínica sem graça em Portland, a papelada estéril,
a sensação de distanciamento enquanto assinava abrindo mão de uma possibilidade biológica por uma chance de vida real. Ela nunca tinha dado uma segunda pensada. Foi uma transação. Uma simples troca de potencial dormente por dinheiro vivo e contante. Nunca tinha considerado o casal anônimo, nunca tinha imaginado um rosto para a criança. Era uma abstração. Agora aquela abstração estava olhando para ela dos braços de Jonathan Blackwood. A filha dela. A criança do homem que ela queria e da prima que ela desprezava. O membro do conselho Henderson, que tinha conversado com ela tão calorosamente momentos antes, agora olhava para ela com nojo aberto. Os sussurros na sala viraram de chocados para desdenhosos. Ela não era mais uma figura trágica e solidária. Era um monstro. Uma mulher que tinha atacado a própria família, que tinha circulado o leito de morte da prima com um sorriso, completamente alheia ao fato de que o bebê que via como prêmio era a própria carne e sangue abandonada. Mas eu sou a mãe dela. Ela finalmente conseguiu dizer, as palavras saindo estranhas e desesperadas. Não era mais uma reivindicação estratégica, mas uma realização horrorizada e emergente. Biologicamente. Isso tem que significar alguma coisa. Não significa nada, Arthur Vance declarou firmemente. A lei sobre isso é inequívoca. Você abriu mão dos seus direitos. Você é, aos olhos do tribunal, uma estranha legal para essa criança. Menos que uma estranha, na verdade, dado esse contrato assinado. Qualquer tentativa de buscar contato ou custódia seria rejeitada imediatamente e poderia até ser vista como assédio. Jonathan olhou para baixo para Lily, dormindo pacificamente, maravilhosamente alheia à tempestade furiosa ao redor. Annelise tinha feito isso com uma previsão incrível. Tinha construído uma fortaleza em volta da filha deles, uma fortaleza construída com a própria ganância de Vitória. Ela tinha sabido, num nível profundo e intuitivo, o que Vitória era. Tinha visto a ambição implacável muito antes de Jonathan ter visto. Tinha enxergado a garota do Oregon que faria qualquer coisa para escapar do passado e tinha criado um contrato que iria sempre prevenir que aquele passado destruísse o futuro da filha. A carta de Annelise tinha explicado tudo. Ela tinha tropeçado no nome de Vitória num banco de dados privado de doadoras enquanto fazia a própria pesquisa. No começo ficou chocada, mas aí um plano se formou. Um jeito de ter um filho com uma conexão familiar, por mais remota que fosse, e fazer uma boa ação por uma prima por quem sentia pena. Nunca imaginou que a mesma prima um dia estaria dormindo com o marido dela. Quando Jonathan confessou o caso, Annelise conectou os pontos: o nome, a ambição, a crueldade calculada. Tinha guardado o segredo então, não querendo detonar uma bomba na reconciliação já frágil. Em vez disso, tinha guardado ele em reserva como um xeque-mate póstumo final contra a mulher que ameaçava a família. Sai daqui, Jonathan disse, a voz baixa mas absoluta. Vitória encarou ele, o rosto uma máscara de emoções conflitantes, fúria, humilhação e um lampejo estranho de outra coisa, um apego possessivo distorcido à criança que ela tinha acabado de descobrir que era dela. Você não pode fazer isso, Jonathan, ela implorou, o tom mudando de indignação para um apelo desesperado e patético. Ela é minha filha. Eu mereço conhecer ela. Merecer. A risada de Jonathan foi áspera e desprovida de humor. Você não merece nada. Merece menos que nada. Você perseguiu minha esposa doente. Você sentou no hospital esperando ela morrer para poder tomar o lugar dela. Você sorriu quando ela deu o último suspiro. Você se mostrou completamente desprovida de humanidade. A única coisa que você sempre vai ser para essa criança é um conto de advertência. Agora sai da minha casa. Ele virou as costas para ela, uma dispensa pública final. Caminhou até a irmã, que olhou para ele com uma mistura de choque e compreensão crescente, e gentilmente entregou Lily para ela. Vitória ficou sozinha no centro da sala. Os convidados, que minutos atrás ofereciam condolências para ela, agora olhavam com desprezo. Começaram a se virar, retomando as conversas em tons baixos e escandalizados, excluindo ela propositalmente. Ela era uma pária. O sonho nova-iorquino dela construído numa fundação de mentiras e uma transação secreta tinha acabado de implodir publicamente. Com um grito estrangulado de pura raiva e humilhação, Vitória se virou e fugiu. Empurrou caminho pela multidão, o terno Chanel agora parecendo uma fantasia para um papel que ela não podia mais interpretar. Ela correu dos sussurros, dos olhares piedosos e enojados, do fantasma da prima que tinha dado um golpe melhor nela de além-túmulo, e do rosto da filha que nunca seria permitida conhecer. A porta pesada de carvalho da cobertura bateu atrás dela, o som ecoando o fim brutal e final das ambições dela. O rescaldo da queda espetacular de Vitória foi rápido e brutal. A história,
escandalosa e dramática demais para ser contida dentro das paredes da cobertura na Park Avenue, se espalhou pela alta sociedade de Nova York feito um contágio. Todo mundo que tinha estado no velório tinha uma versão do conto, e cada contação parecia adicionar outra camada de vilania ao personagem de Vitória, e outra camada de tragédia e nobreza Jonathan e Annelise. Vitória virou uma leprosa social da noite pro dia. Convites foram rescindidos. Amigos pararam de retornar às ligações. O conselho da empresa dela, onde a reputação tinha sido construída numa implacabilidade de tubarão, convocou uma reunião de emergência. O caso dela com o CEO de um grande concorrente já era um passivo, mas a humilhação pública e a pura depravação moral da história dela, atacar a própria prima moribunda, era insustentável. Deram uma escolha para ela: renunciar imediatamente com uma rescisão mínima e um acordo de confidencialidade bem redigido, ou ser demitida por torpeza moral grave e enfrentar um escândalo público que garantiria que ela nunca trabalharia em finanças de novo. Ela escolheu a renúncia, mas a humilhação dela estava longe de acabar. Despojada da carreira e da posição social, ela ficou consumida por uma obsessão tóxica com a criança que agora via como propriedade roubada. O desespero que Annelise tinha inspirado uma vez azedou numa fixação perigosa e desequilibrada. Ela começou uma campanha de assédio. Começou com dezenas de ligações por dia pro número privado de Jonathan, oscilando descontroladamente entre súplicas lacrimosas para ver o bebê e ameaças venenosas. Quando ele bloqueou o número dela, ela mandou e-mails divagantes e desequilibrados. Aí vieram os pacotes, presentes caros e inapropriados para Lily enviados para a cobertura, todos os quais Jonathan devolveu sem abrir. Uma tarde, a nova babá de Jonathan, uma mulher bondosa de meia-idade chamada Maria, levou Lily para passear no Central Park. Ela notou uma mulher de óculos escuros grandes e um lenço observando elas à distância. A mulher a seguiu por 3 quarteirões. Maria, nervosa, correu de volta pro prédio. Enquanto se apressava para dentro, a mulher puxou o lenço e gritou: "Esse é meu bebê. Você é uma sequestradora." Era Vitória. O porteiro teve que fisicamente contê-la. Aquela foi a gota d'água. Jonathan, com Arthur Vance ao lado, foi ao tribunal. Armados com o contrato de doação assinado, uma montanha de evidências de assédio e declarações juramentadas do porteiro e da babá, conseguiram uma ordem de restrição permanente. Vitória foi legalmente proibida de chegar a menos de 500 metros de Jonathan, Lily, a casa deles ou as futuras escolas de Lily. Ela era legalmente um fantasma, proibida de assombrar a família que tinha tentado possuir. A batalha legal a expôs ainda mais, o nome verdadeiro dela, as origens humildes, as mentiras que tinha contado no currículo. Tudo veio à tona. As colunas de fofoca de Nova York fizeram a festa. Ela não era mais Vitória Vance, a estrela ascendente de Wall Street. Era Vicky Peterson, a garota que vendeu o bebê e tentou roubar a vida da prima morta. A queda das graças dela foi completa e absoluta. Derrotada e ostracizada, ela finalmente desapareceu, com rumores de que tinha voltado para a costa oeste, uma mulher desgraçada sem nada além do gosto amargo de cinzas na boca. Para Jonathan, os meses seguintes à confrontação foram um período silencioso e doloroso de reconstrução. Ele se jogou em ser pai com uma devoção singular e feroz. Aprendeu a trocar fraldas, esquentar mamadeiras, distinguir entre um choro de fome e um choro de cansaço. Passava horas apenas segurando Lily, balançando ela para dormir, cantando as mesmas canções de ninar desafinadas que Annelise tinha planejado cantar. A cobertura, antes símbolo da vida compartilhada com Annelise, agora era simplesmente a casa de Lily. Ele deixou o quarto dela intocado, um santuário perfeito exatamente como Annelise tinha projetado. Mas começou a fazer mudanças em outros lugares. Vendeu a mobília fria e moderna que tinham comprado juntos no momento de capricho fashion e substituiu com peças mais quentes e confortáveis. Encheu os cômodos silenciosos com música, sonatas clássicas que Annelise amava. Ele encontrou a caixa do closet de Annelise, aquela que tinha guardado a carta fatídica. Dentro, embaixo dos documentos legais, ele achou mais. Havia diários que ela tinha mantido durante toda a gravidez. Página após página preenchida com aquela escrita elegante dela detalhando as esperanças e sonhos dela para a filha. Ela escreveu sobre o tipo de mulher que esperava que Lily se tornasse: forte, compassiva e honesta. Escreveu cartas para Lily ler nos futuros aniversários, na formatura, no casamento. Ler aquilo era uma agonia, mas também era um tipo de salvação. Annelise tinha ido, mas a voz dela, o amor, o espírito dela ainda estava ali, tecido no tecido das vidas deles. Ela tinha deixado para ele um mapa, não só para derrotar Vitória, mas para criar a filha deles. Uma noite,
Enquanto sentava numa cadeira de balanço no quartinho com Lily dormindo no peito dele, leu uma passagem do diário de Annelise datada apenas um mês antes dela morrer. Tenho um medo secreto, ela escreveu. É egoísta. Tenho medo de que esse bebê vá amar Jonathan mais. Ele é o sangue dela, afinal. Eu sou só o recipiente, a incubadora. Mas aí ela chuta, ou sinto um soluço, e sei que é bobagem. Amor não é sobre DNA. É sobre presença. É sobre aparecer dia após dia. É sobre a mão que te alimenta, os braços que te seguram, a voz que te acalma no escuro. Vou ser a mãe dela porque vou amar ela com cada célula do meu ser. E eu sei, meu querido Jonathan, que você também vai. Lágrimas escorreram pelo rosto de Jonathan. Annelise tinha entendido a verdade de tudo muito antes dele: maternidade, paternidade, família. Não era sobre biologia. Era sobre amor. Vitória, com o DNA compartilhado, era verdadeira e estranha. Annelise, sem nenhum, era e sempre seria a mãe de Lily. Ele tinha cumprido a primeira parte da promessa. Tinha protegido a filha deles. Agora ia passar o resto da vida cumprindo a segunda parte, amando ela o suficiente por ambos. 5 anos se passaram. As bordas afiadas e regulares do luto tinham suavizado, desgastadas pela maré implacável do tempo e pelas demandas consumidoras e alegres da paternidade. A cobertura na Park Avenue não era mais uma caverna silenciosa de perda. Era um lar cheio do som de risada de criança, a bagunça de brinquedos coloridos e o cheiro de biscoitos recém-assados, uma receita que Jonathan tinha encontrado num dos diários de Annelise. Jonathan Blackwood tinha mudado. O titã implacável das finanças ainda estava lá, mas temperado por algo novo. Ele saía do escritório pontualmente às 5 todo dia. Trocou aquisições hostis por reuniões de pais e mestres e galas corporativas por viagens ao zoológico do Central Park. O mundo dele, antes definido por cotações de ações e participações de mercado, agora era definido pelo universo pequeno e perfeito que dividia com a filha. Lily Blackwood era uma garotinha vibrante e brilhante de 5 anos. Tinha o queixo determinado do pai, mas tinha os olhos de Annelise, mais importante, o espírito de Annelise. Era gentil e curiosa, com uma risada que podia iluminar qualquer ambiente. Ela conhecia a mãe através de histórias. Jonathan contava sobre Annelise todo santo dia. Mostrava fotos, lia as cartas que Annelise tinha escrito, contava como a mãe tinha projetado o quarto dela, escolhido o nome e a amado mais que tudo no mundo. Para Lily, a mãe não era uma ausência triste, mas uma presença calorosa, constante e orientadora. Um anjo da guarda olhando por ela. Ele nunca contou a verdade sobre Vitória. Não tinha necessidade. No mundo de Lily, a mãe era Annelise, a mulher linda das fotografias com um sorriso gentil. O conceito de doadora de óvulos era uma verdade adulta complexa que ela não precisava carregar. Algum dia, talvez quando fosse muito mais velha, ele ia explicar. Mas por enquanto, ia proteger a inocência dela tão ferozmente quanto tinha protegido ela da própria Vitória. Uma Vitória da qual quase não ouviam falar. Rumores ocasionalmente surgiam. Ela estava na Califórnia, trabalhando com imóveis sob o nome antigo. Tinha casado e divorciado. Era, por todas as contas, um fantasma do que foi, uma mulher assombrada pela vida que quase roubou e pela criança que inconscientemente criou e abandonou. Era uma nota de rodapé na história deles, uma vilã que tinha sido derrotada. Num sábado ensolarado de outubro, Jonathan levou Lily pro Jardim Botânico do Brooklyn. Tinha sido um dos lugares favoritos de Annelise. Enquanto Lily corria à frente no caminho, perseguindo uma borboleta pelo jardim de rosas, Jonathan observava ela, aquela dor familiar de amor e perda no peito. O cabelo escuro dela voava atrás, a risada ecoando no ar limpo de outono. Era a mistura perfeita dos dois, um testemunho vivo de um amor que tinha se provado mais forte que o engano, mais forte até que a morte. Ela correu de volta para ele, o rosto corado de empolgação, e levantou uma folha de bordo caída, uma explosão brilhante de vermelho e laranja. Olha, papai, que linda! Ela exclamou. É sim, ele disse sorrindo, pegando a folha da mãozinha dela. Igual você. Ele se ajoelhou e puxou ela num abraço, respirando o cheiro de sol e infância. Pensou nas últimas palavras de Annelise, o apelo desesperado: protege ela. Ele tinha protegido. Tinha protegido ela da mulher que buscava possuí-la. E tinha construído uma vida para ela numa fundação de verdade e amor inabalável. Ele olhou para o céu, um azul brilhante sem nuvens. Sentiu a presença de Annelise ali, no calor do sol, na beleza do jardim, no amor feroz e incondicional que sentia pela filha deles. A dor da perda sempre ia ser parte dele, mas não o definia mais. O que o definia agora era a garotinha segurando a mão dele,
O legado que a esposa tinha dado a própria vida para criar. Vitória tinha achado que a criança era a chave para um reino de riqueza e status. Ela estava errada. A criança não era um prêmio a ser conquistado. Era uma promessa a ser cumprida. E enquanto Jonathan Blackwood ficava ali segurando a mão da filha no meio de um jardim que a esposa amava, ele sabia com absoluta certeza que era uma promessa que ia honrar pro resto dos dias dele. A batalha tinha acabado. Os fantasmas foram colocados para descansar. E tudo o que restava era o poder silencioso, duradouro e triunfante do amor de um pai. Essa história é um lembrete de partir o coração de que diante da tragédia, o espírito humano pode revelar sua ganância mais sombria ou seu amor mais profundo. Vimos uma amante tão consumida pela ambição que celebrou uma morte, só para ser esmagada por um segredo que ela mesma ajudou a criar. E vimos o luto de um marido se transformar na devoção feroz e inflexível de um pai. Ele honrou a esposa não só protegendo a filha de uma predadora, mas construindo uma vida cheia do amor e das memórias das quais a esposa foi roubada. A história deles prova que família verdadeira não é definida por sangue ou biologia, mas pelas promessas que mantemos e pelo amor que escolhemos dar, mesmo depois da perda. Se essa história de traição máxima e amor em quebra